Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal aqui, eu sou o Sobrevivente, e é tanta notícia bizarra, cara, é tanta coisa bizarra acontecendo no Brasil ao mesmo tempo que a gente mal consegue acompanhar. Para provar isso, esse ano eu decidi fazer algo diferente no canal. Uma ideia inovadora que nenhum outro canal no YouTube teve antes, uma retrospectiva de 2025. Sim, cara, eu sou um gênio, é uma ideia inovadora, né? Uma ideia super revolucionária, com certeza vão começar a me copiar daqui pra frente. Nesse vídeo aqui, brincadeiras à parte, né? A gente vai revisitar o que diabos aconteceu com o Brasil em 2025. Antes, você já sabe, comenta aí um oi sobrevivente, por favor, pra me ajudar com essa bodeguinha aqui de canal. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Vamos começar, logicamente, por janeiro, né? Quem diria, mas que surpresa. Em janeiro, a gente começa o ano descobrindo que facções criminosas estavam desvivendo pessoas que faziam gestos específicos com as mãos. A vítima, infelizmente, foi um adolescente, né? Um jovem de 16 anos, chamado Henrique Marques de Jesus. Isso aconteceu em dezembro de 2024, mas a notícia repercutiu muito no início de 2025. Hoje, uns dizem que isso é fake news, que ele de fato realmente partiu, mas não foi pelos gestos que ele fez. Outras pessoas que moram em áreas dominadas por facções dizem que é verdade e que um mínimo sinal desse é capaz de colocar a sua vida em risco. Nesse mês, também, o governo veio com uma ideia de cadastrar pets. A lei é a número 15.046 de 2024, só que o cadastro começou a entrar em operação em janeiro. Ou seja, foi quando o sistema começou a ser ativado para o público fazer o registro dos pets. E a galera ficou com medo danado, cara, do governo começar a cobrar imposto sobre pets no futuro, o que fez com que esse cadastro não tivesse tantos registros assim. Em janeiro também teve a treta de proibir os celulares nas escolas. Em 13 e 14 de janeiro de 2025, o Lula sancionou a Lei 15.100 de 2025, lei essa que impede que os alunos usem celulares nas escolas, sendo impedidos até mesmo nos intervalos, até mesmo no recreio. Em muitas escolas, essa lei é praticada e levada a sério, mas em muitas outras ninguém dá a mínima para isso e não mudou muita coisa na prática. Em janeiro também teve todo aquele caso das pessoas vendendo as íris dos olhos, você lembra disso? Em várias cidades do Brasil, principalmente São Paulo, apareceram filas de pessoas indo escanear os olhos em troca de criptomoedas. A empresa por trás disso foi a Tools for Humanity e o objetivo do projeto era criar um identificador digital único, um World ID, que prova que a pessoa é humana, né? O mundo habitado por robôs está bem próximo. A ANPD proibiu, a partir de 27 de janeiro, a empresa de oferecer pagamento por coleta de biometria. A ANPD, caso você não conheça, é a Agência Nacional de Proteção de Dados. A galera que vendeu, entre aspas, né, a íris dos olhos, ganhou cerca de 300 a 470 reais por íris escaneada. Agora a gente vai para fevereiro, né? O mês de fevereiro começou com a notícia de que o café estava ficando bem mais caro. O preço do café ficou mais caro não só aqui no Brasil, mas também no mercado global. Muitos usaram isso para falar mal do governo, e isso aconteceu muito por conta das demandas internacionais e do clima. Além disso, teve também o aumento de debates sobre a lei anti-Oruan, um projeto de lei municipal em São Paulo que foi protocolado no dia 21 de janeiro pela Amanda Vettorazzo. O projeto queria impedir que o dinheiro público fosse usado em shows que fazem apologia ao crime organizado. O Oruan ficou pé da vida com isso, nós é artista, pô! E no final das contas não deu em muita coisa. O que acabou acontecendo foi um meio termo informal. Algumas prefeituras passaram a ter mais cuidado político na hora de contratar artistas para eventos pagos com dinheiro público, e não houve uma proibição geral, não houve uma lista negra de artistas, não houve veto às músicas em plataformas, nem cancelamento automático do show, mas, assim, é algo a ser discutido, sim. E em fevereiro não rolou muita coisa porque teve carnaval, né? E você sabe como é o Brasil, o ano só começa em março, né, por conta disso. Falando em março, o que aconteceu? O Gustavo Lima, o Tchê, disse que queria ser presidente do Brasil. Ele disse que colocava o nome dele à disposição para ser candidato à presidência da República nas eleições de 2026. E, assim, ele fez isso em janeiro, só que o nome dele veio chamar mais atenção em março, né, em relação a isso. Em 19 de março de 2025, ele anunciou que estava desistindo de disputar a presidência. Ele disse que pessoas próximas, inclusive familiares dele, foram contrárias e que ele preferia focar em outras formas de ajudar, como projetos sociais. Em março, a Janja também começou a chamar muita atenção pelos gastos envolvendo dinheiro público. A Janja já vinha sendo observada desde 2023 por conta do papel ativo que ela assumiu no governo Lula, atuando como se ela fosse escolhida pelo povo, algo bem diferente da postura das outras primeiras
primeiras damas. Nesse mês, começaram a circular reportagens e questionamentos mais frequentes sobre viagens internacionais dela, comitivas, uso de aviões da Força Aérea Brasileira, diárias, hospedagens e também sobre a falta de um cargo oficial, tudo isso com dinheiro público. Em março, a oposição começou a bater mais forte nesse discurso, usando o argumento de que, cara, havia o uso de recursos públicos sem uma função institucional claramente definida, né? E isso é um problema. Partindo para abril, o que aconteceu? Em abril, Felipe Neto disse que consideraria ser presidente do Brasil. Depois da repercussão disso, o próprio Felipe tratou de baixar a bola. Ele deixou claro que não havia candidatura, que não estava afiliado a partido nenhum. E isso tinha a ver com o clube do livro dele, foi uma forma de chamar a atenção. Mas tinha gente que disse que votaria sim no Felipe Neto. Você votaria? Nesse mês, o Bolsonaro passou por mais uma cirurgia. E o que chamou muita atenção foram os milhares de comentários desejando o desvivamento dele. Uns dizendo que era justo pelo que ele fez na pandemia, outros dizendo que a esquerda é hipócrita e não é tão paz e amor, assim como diz. No final das contas, ele seguiu bem, entre aspas, né? Mas eu acredito que ele não imaginava o que ainda estava por vir para ele esse ano. Em abril, os legendários começaram a chamar muita atenção também, os Homem-Laranja na Montanha. Os legendários, caso você não conheça, você tem que morar debaixo de uma pedra para não conhecer, mas enfim, é um movimento cristão voltado só para homens. São os homens que se vestem de laranja e vão na montanha recuperar a sua própria masculinidade. Sim, recheado de outros homens. Ui. Eles acabaram virando meme por temáticas meio homoafetivas e relacionadas a seitas também, porque nada do que acontece na montanha pode ser revelado. Teve também a piada de que é um ótimo lugar para um marido infiel pagar de santo. Foi nesse mês também que os vídeos do pastor mirim, o Miguel Oliveira, começaram a viralizar. Alguém que tá com a presença mais apagada atualmente, né, por motivos de conselho tutelar. Ele começou a chamar a atenção pela imitação de pastores mais velhos. The power, como é que ele fala? Eu não vou lembrar, meu Deus do céu. Enfim, supostos milagres que ele realizou, né? Amém? E até mesmo pela falta de humildade dele em muitas situações. Ele foi proibido de pregar pelo conselho tutelar. O órgão determinou que ele não pode mais pregar... The King, The Power, beleza, lembrei. O órgão determinou que ele não pode mais pregar em igrejas, nem fazer viagens para cultos ou usar as redes sociais para isso. E os pais foram orientados a fazer o cara voltar para as aulas presenciais. E não podemos esquecer também da chocotina, cara. Que maravilha, né? O chocolate que a Martina Oliveira lançou no formato do... como é que eu posso dizer isso aqui? No formato do chocolate dela, do biscoito dela, né? Diz ela que era uma réplica fiel. E assim, parece fiel pra você aí, olhando essa imagem? Foi algo que chamou muita atenção e algo que alguns inscritos desse canal fizeram questão de comprar, mas eu não vou revelar quem foi. O produto explodiu nas redes sociais com milhares de vendas e a Martina ficou mais rica vendendo chocolate com o formato do botão dela. Por último, teve também o caso da menina que engravidou numa roleta russa de jeba, de giromba, você sabe do que eu tô falando, né? Isso supostamente aconteceu numa escola particular em que a mensalidade custava R$2.000. A história veio à tona quando a psicanalista e professora Andrea Vermont contou no podcast Três Irmãos. Tá, eu sei que é irmãos, mas seria muito melhor se o nome do podcast fosse Três Irmãos. Eu falei certo, irmãos? Eu falei irmãos. Enfim, que uma aluna dela descobriu a gravidez e confessou. Caso você não tenha entendido ainda que roleta é essa, é basicamente vários exemplares do sexo masculino com um negócio estralando lá, posicionado para o alto, enquanto exemplares do sexo feminino fazem a dança da cadeira sentando onde dá, entendeu? E aí o participante que jorra o líquido fecundante sai da roda e vence o que aguentou todas as meninas. É isso. Se esse vídeo for desmonetizado, foi por conta dessa parte. Assim, agora vamos pro meio de maio, né? Vamos para o mês de maio. Em maio, saiu a notícia da camisa vermelha da seleção brasileira. Tudo começou quando o site especializado Fury Headlines vazou imagem de um suposto uniforme reserva camisa 2 para a Copa do Mundo de 2026, da linha Jordan da Nike, e a galera ficou revoltada com isso porque era um uniforme vermelho. Alguns justificaram, dizendo que não, é vermelho por conta da brasa do Brasil. Outros falaram que era um vermelho comunista. E aí, cara, foi uma treta danada isso tudo. A CBF inicialmente negou, a CBF é a Comissão Brasileira de Futebol, inicialmente negou que as imagens fossem oficiais, mas depois veio a bomba. O projeto realmente existia e já estava em produção. Em agosto de 2025, o novo presidente da CBF, o Sami Chaudhry, revelou que logo após assumir, fez uma reunião emergencial com a Nike e mandou parar com essa sacanagem de camisa vermelha. A Nike atendeu, mudou a cor para um azul mais
Azul não, pra um azul mais escuro. Teve também nesse mês aqui, de quê? Que mês? A gente tá falando de maio, né? Teve também a polêmica envolvendo a Lady Gaga. Em maio, teve um show gratuito dela na praia de Copacabana. O evento fez parte do projeto da Prefeitura do Rio chamado Todo Mundo no Rio. O custo total foi estimado em 92 milhões de reais. E muita gente criticou nas redes sociais e na mídia o uso de dinheiro público para bancar um show de uma artista internacional bilionária. Nesse mês também, os famigerados Baby Reborns começaram a fazer sucesso aqui no Brasil. Os Baby Reborns são bonecas hiperrealistas que imitam recém-nascidos. E aí surgiram vídeos de rotina, passeios, troca de fraldas e até partos. Sim, parto de bebê reborn viralizaram muito nas redes sociais. Teve um vídeo de um parto de um bebê reborn que ultrapassou 115 milhões de views. Cara, é muita view. Tudo isso pareceu um grande delírio coletivo de gente tratando o boneco como se fosse um humano real. Em maio teve o início das notícias em relação ao escândalo do INSS. Foi nesse mês que o caso virou uma crise política nacional, o esquema continuou sendo investigado ao longo de 2025 com novas fases da Polícia Federal e é comum ver gente falando ainda nas redes sociais. E o escândalo do INSS, hein? Que ninguém diz mais nada. Maio também trouxe pra gente o depoimento da nossa querida e amada Virgínia na CPI das Bets. Ela veio toda bonitinha aí, gente, olha. Meu Deus, uma garrafinha rosa. Teve parlamentar dizendo que aquilo tudo era uma besteira. Ela disse que ia repensar tudo isso, o depoimento viralizou, bateu recorde de audiência na TV Senado e ela voltou. E depois ela voltou a divulgar casas de aposta. Muito legal, né, cara? Muito bacana isso daqui. O Brasil é maravilhoso. Por último, teve o aumento do IOF. O governo federal publicou o decreto 12.466 de 2025 com uma proposta de elevar várias alíquotas do IOF. Por causa da polêmica que isso gerou, teve treta no governo. O Congresso Nacional derrubou alguns pontos do decreto e restabeleceu as alíquotas antigas do IOF em junho. Ou seja, muitas das mudanças anunciadas inicialmente não chegaram a valer, mesmo com a confusão. O governo tentou ajustar a medida. O governo bateu assim, não, vamos aumentar sim. Só que isso também passou por revisões jurídicas e política. Basicamente queriam enfiar mais imposto no nosso... Eu ia falar uma palavra que... Enfiar mais imposto na gente, tá? Em junho, o que aconteceu? Em junho teve toda a polêmica do Léo Lins e do limite do humor. O cara foi basicamente condenado a mais de 8 anos de prisão pela Justiça Federal de São Paulo. O vídeo do show que acabou fazendo ele ser preso, ou ser condenado no caso, tinha milhões de visualizações antes de ser retirado do YouTube. A defesa dele continua tentando evitar a prisão. Em junho também, o Lula confirmou que tinha pretensões de ser candidato em 2026. Teve também a polêmica da Erika Hilton pagar maquiador com dinheiro público. Esse pagamento foi feito usando verba de gabinete, que é um dinheiro público que deputados recebem para contratar assessores e cobrir despesas ligadas ao mandato. Ela se defendeu. O que aconteceu, tá? Em resumo, ela tem um assessor que diz ela que é um ótimo assessor, mas que ele também é maquiador e ele maqueia ela com o dinheiro pago com a verba de gabinete. Mas enfim, ela se defendeu dizendo que o profissional era assessor de comunicação, que o trabalho envolvia imagem pública, eventos oficiais e aparições institucionais, e que tudo estaria dentro da lei, já que parlamentares podem contratar assessores com funções amplas, como maquiagem. O ponto dessa treta nem era ser crime ou não, tá? Mas ser ético ou não fazer isso. É ético você contratar um assessor que também faz maquiagem em você? Agora vamos para julho. Em julho, o governo liberou uma gasolina que pode prejudicar veículos mais antigos. O governo autorizou o aumento da mistura de etanol na gasolina, em resumo, passando do padrão antigo para uma gasolina com até 30% de etanóis. Antes, o padrão era 27% de etanóis. Eu sei que etanol, tá? Relaxa. Eu posso me divertir um pouco nesse vídeo? Obrigado. Veículos mais antigos, tá? Principalmente fabricados antes de 2010, não foram projetados para uma mistura tão alta assim de etanol. As motos velhas são ainda mais sensíveis. Que maravilha, né? O governo destruindo nossos veículos também agora. Veio também a notícia nesse mês da taxação do Trump, do Homem Laranja, em 50% os produtos do Brasil. Em 9 de julho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos aplicariam uma tarifa de 50% sobre importações brasileiras. A tarifa entrou em vigor no início de agosto de 2025, a galera do governo ficou bem preocupada, o filho do Bolsonaro ficou orgulhoso, mas foi considerado um traidor da pátria por muitos, inclusive da direita. Se eu não me engano é o Eduardo, né? Pô, Eduardo, trazer tarifa pro Brasil, bicho. Ou é o Carlos? Não, era o Eduardo, né?
Era o Eduardo. Em julho, o risco de condenação do Biruliro aumentou. Ele mantinha um discurso de perseguição política, continuava falando com apoiadores, mas o cara estava politicamente enfraquecido. Muitos aliados já evitaram uma associação direta com ele. Teve também a ideia de que o Trump ia desligar o GPS do Brasil porque ele não queria que o Bolsonaro fosse preso. O Trump nunca chegou a dizer, cara, que, né, publicamente que ia desligar o GPS aqui no Brasil. Ele nem ameaçou fazer isso de forma oficial. Isso tem uma coisa que o Trump adora fazer, ameaçar as pessoas, né? Mas essa história rodou forte nas redes sociais quando a relação entre ele e o Lula estava bem azeda. Aí alguns bolsonaristas começaram a espalhar que fontes do Departamento de Estado tinham colocado na mesa várias opções de retaliação, e uma delas seria bloquear o uso de satélites e GPS aqui no Brasil. No final das contas, isso não aconteceu e virou lenda urbana. Outro caso de julho foi o nosso querido, amado, lindíssimo, delicioso Oruan ter sido preso. Eu sei. Isso fez uma falta absurda pro mundo da música. Eu sinto que a cultura brasileira simplesmente perdeu muito com essa prisão. E o rolo começou no início, cara, do dia 21, quando policiais foram na casa dele, lá no Joá, né, na zona oeste do Rio, pra cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente infrator que tava lá, menor esse envolvido com tráfico, de acordo com a polícia. E aí rolou uma confusão nesse dia, a polícia indiciou o Oruan por um monte de coisa, cara. Associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça, lesão corporal e até tentativa de homicídio com pedra. Sim, tacando pedra nos policiais. Ele acabou indo parar na cadeia por conta disso. Foi me entregar, tropa. E o mês finalizou com a Magnitsky pro Alexandre de Moraes. As sanções foram impostas pelo governo Trump no dia 30 de julho de 2025. O Departamento do Tesouro americano anunciou oficialmente acusando o Xandão de violações de direitos dos humanos. Antes disso, no dia 18 de julho, já tinham revogado o visto dele e da família. Depois, em setembro, estenderam para a esposa e para uma empresa ligada à família dele. Agora vamos para um mês de desgosto. Em agosto, surgiu a notícia de que fariam um filme do Bolsonaro, o famoso filme Dark Horse. O filme será protagonizado pelo Jim Caviezel, o mesmo cara que já interpretou Jesus Cristo, ou seja, o cara tem experiência em fazer Messias no cinema, e vai ser uma cinebiografia focada na campanha de 2018, na facada que o Bolsonaro levou, na recuperação dele na vitória improvável, fazendo ele ser um grande azarão, por isso o nome Dark Horse, que é azarão em inglês. Filmado em inglês para tentar pegar um público gringo, gravado em sigilo aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, a previsão de estreia é para o segundo semestre de 2026. E aí eu faço a pergunta, você vai assistir o Dark Horse? Foi nesse mês também que os Bobbie Goods começaram a chamar mais atenção. Os livrinhos para adultos colorirem. Reza a lenda que até hoje tem adulto pintando por aí, porque é uma forma de fazer algo offline, algo manual, um processo praticamente terapêutico, praticamente angelical. Eu não tenho nada contra o Bobbie Goods, tá? Cada um pinta aí como quiser. Nessa etapa do ano, o Felca chamou a atenção de todo mundo com o vídeo Adultização. O Felca, que hoje está visto como um vilão por ter entrado pra Rede Globo, naquela época foi visto como um grande herói. Nesse vídeo, ele expôs vários casos pesados envolvendo pessoinhas. O caso mais pesado foi o do influenciador Ítalo Santos e a Camilinha, algo que contribuiu muito para a prisão do Ítalo, e o vídeo bateu 50 milhões de views rapidinho, furou todas as bolhas, direita e esquerda falando do mesmo tema. Hoje o Felca tá na Globo, graças a isso. Em setembro, o que aconteceu? Em setembro teve o Setembro Amarelo. Mas quem diria, né? Mas que surpresa. Uma data elogiada por uns e criticadas por outros. Uma data elogiada por uns e criticada por outros pela hipocrisia. Aconteceu também do Biruliro ter sido condenado. Em 11 de setembro, essa data você conhece, né? A primeira turma do STF, por 4-1, condenou Bolsonaro e mais 7 aliados na ação da trama golpista. O cara ganhou 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. Além da prisão, o Bolsonaro teve os direitos políticos suspensos enquanto durar a pena e ainda tem mais 8 anos de inegibilidade depois pela lei da ficha limpa. Mas mesmo nessa época ainda tinha muita gente dizendo que ele seria candidato em 2026. Em setembro também aconteceu o que aconteceu, você sabe o que aconteceu, com Charlie Kirk. Isso aumentou a polarização política aqui no Brasil, gerando muitas ameaças também de desvivamento entre esquerdistas e eleitores da direita. O Nicolas Ferreira processou algumas pessoas por conta de ameaças. Além disso, houve um movimento de empresários para demitir e não contratar mais esquerdistas, dizendo que essas pessoas são a favor do desvivamento das outras, e isso ainda é sintoma da polarização ocasionada pelo que aconteceu com Charlie Kirk. Foi em setembro também que a PEC da blindagem apareceu, a maior sacanagem política do ano, provavelmente. Um verdadeiro absurdo, cara. Basicamente, a ideia era blindar deputados e senadores de processos criminais. Para o STF poder abrir uma ação penal contra o parlamentar, a Câmara ou o Senado teria que dar uma autorização prévia. Isso valeria para qualquer crime, mesmo os que não tem nada a ver com o mandato. Ou seja, se um deputado...
Editor, por favor, censura. Ou alguém, isso não tem nada a ver com ser deputado, né? Ele só seria investigado se os outros parasitinhas amigos aprovassem. A Câmara aprovou rapidinho em setembro, por uns 350 votos a favor, apoio do Centrão, do PL, etc. Muita gente chamou de PEC da impunidade ou PEC da bandidagem, dizendo que abria a porta para corrupção e crimes ficarem sem punição. No fim, não virou lei e ficou só na tentativa. Isso pegou tão feio que quando foi pro Senado, os senadores, se eu não me engano, votaram todos contra a PEC da blindagem. Eu só lembro do Nicolas Ferreira dizendo, sim, queremos ser blindados mesmo. Tem que ser muito filho pra pensar nisso, né? Enfim, uma imbecilidade. E falando em imbecilidade, em setembro, o nosso querido astro, o nosso querido anjo, o nosso querido santo da música, o menino Oruan foi solto. Ele apareceu com alguns iPhones e cheio de mar de novo, né? Pra falar assim, tô livre, tropa. E tá aqui ele com a perninha de roteador de internet ruim, né? Em outubro, o que aconteceu em outubro? Em outubro aconteceu o caso terrível de metanol nas bebidas. Tudo começou no final de agosto, setembro de 2025, principalmente em São Paulo, e virou um surto nacional em outubro. Foram centenas de notificações de bebidas adulteradas ou praticamente envenenadas, né? O Ministério da Saúde chegou a registrar mais de 200 casos suspeitos ou confirmados, com dezenas de desvivamentos. E o que aconteceu? Falsificadores de bebidas compravam etanol do posto de combustível para baratear a produção. Só que esse etanol do posto estava adulterado com metanol. Teve caso de gente que ficou cega para sempre, outros em coma. Cara, famílias destruídas por conta disso. O Oruan também, nosso querido arauto da musicalidade brasileira, nosso querido ministro da cultura, Oruan, foi meio que empurrado pra política, tá? Surgiram notícias dizendo que ele seria pré-candidato a deputado estadual pelo Rio. Nesse mês rolou o boato, cara, que ele seria candidato mesmo. Até hoje tem quem defenda isso. Teve também nesse mês a operação da polícia no Rio de Janeiro, que foi muito criticada. Foi a maior mega operação da história do estado. Uns 2.500 policiais, tanto da PM quanto da Civil quanto do BOPE, estavam lá com blindados, helicópteros, drones. O objetivo era cumprir 100 mandados de prisão e 180 de busca contra líderes do Comando Vermelho. Só que isso virou um caos, né, cara? Tiroteios intensos o dia todo, criminosos usando até drones para jogar granadas na polícia, barricadas queimando. Foi, cara, uma verdadeira zona de guerra. No fim, o balanço oficial foi de 121 pessoas que partiram, 4 policiais e 117 civis /suspeitos. Mas as pessoas dizem que é mais suspeito do que civil, no caso. Peraí, um bandido é considerado um civil, não é? Enfim, eu vou deixar esse questionamento para depois. Foram mais de 113 prisões e umas 118 armas apreendidas, 91 fuzis no caso. Os moradores retiraram dezenas de corpos da mata e colocaram na rua para denunciar todo esse estrago que aconteceu. Apesar das críticas, teve gente que curtiu muito a operação e pediram para isso continuar no restante do país. Uma personagem que chamou muita atenção em toda essa treta foi a Japinha do CV, que na verdade nem era essa da imagem, era outra Japinha. Em novembro, chegando perto já da finalização do ano, a UFRJ criou cotas para pessoas trans. Uma medida bem agridoce, né? Teve gente que concordou e apoiou muito essa atitude, outros criticaram bastante abertamente. Aconteceu também nesse mês o tornado no Paraná. Foi um tornado classificado como EF3, na escala Fujita aprimorada, com ventos que chegaram a até 330 km por hora, segundo o CIMEPAR. O tornado praticamente apagou do mapa a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. 90% da cidade foi destruída. No mesmo dia, rolaram pelo menos 3 tornados no Paraná, em Rio Bonito, Guarapuava e Turvo. O resultado disso, 7 pessoas que se foram, 6 em Rio Bonito e 1 em Guarapuava. Mais de 800 feridos, e são ferimentos graves aqui, quase 1.500 casas danificadas ou destruídas, e milhares de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Sem falar também que esse mês teve a COP30, né? A COP30 foi a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que rolou de 10 a 21 de novembro de 2025 em Belém, no Pará. Foi uma COP super divisiva, cheia de polêmicas, muita gente chamou de fracasso ou de farsa, falaram que Belém foi um péssimo lugar, que a COP sobre meio ambiente estava gastando muita energia suja, que era hipocrisia do governo. Eu mesmo só lembro das pessoas fantasiadas de animais com a expressão de que queriam estar mortas, porque isso é muita vergonha alheia. A gente não pode esquecer também que em novembro teve o vazamento do Enem, ou suposto vazamento. O que aconteceu? Os candidatos que fizeram a prova perceberam que várias questões eram quase idênticas a umas que um cara chamado Ed Clay Teixeira tinha mostrado numa live. Ele é uma espécie de mentor para
pro Enem, né? Ele é estudante de medicina também. O Ed Clay exibiu mais 6 questões super parecidas, algumas com os mesmos números, gráficos e tudo. O INEP, a resposta dele foi anular 3 questões apenas, e muitos estudantes ficaram chateados pedindo a anulação do Enem. A Polícia Federal foi acionada na hora, abriu investigação, a Operação Profeta. E o caso tá rolando até hoje. O que vai acontecer com o Ed Clay Teixeira? Bom, só o futuro vai dizer pra gente. Teve também o Lula proibindo a linguagem neutra. Ele sancionou uma lei no dia 17 de novembro que proíbe o uso da linguagem neutra em toda a administração pública do Brasil. A lei se chama Política Nacional de Linguagem Simples, e a ideia é facilitar o entendimento dos documentos produzidos pelo governo, facilitar a comunicação mesmo, sabe, para que qualquer pessoa possa entender o que o governo está fazendo. E a linguagem neutra, nesse caso, atrapalharia isso. Porém, a coisa ficou um pouco feia pro Lula nessa situação, porque a galera trans apoia ele, né? Então muitos chamaram Lula de transfóbico ou de vendido para a direita, querendo conquistar votos do público mais conservador. E nesse mês, o Bolsonaro foi preso também, dando fim a todo o julgamento que durou muitos meses. Ele estava preso em casa já, né, preventivamente, e ele, por curiosidade, nas palavras dele, resolveu usar um ferro de solda na tornozeleira pra ver como é que era feita, né? Enfim, o fim do cara não pôde ser diferente, ele tá até agora na superintendência da Polícia Federal. Por último, tem o famigerado Banco Master. Uma suspeita de fraude bilionária e outros motivos fizeram o banco ser liquidado, o banco ser fechado. Tem até suspeita de envolvimento de algum ministro do STF nisso. Quem será que é, hein? Careca! Não sei, eu tô pra descobrir ainda. Eles prenderam o dono do banco, Daniel Vorcaro, mas o cara já tá solto porque ele tem grana pra caramba. O Vorcaro e a defesa negam fraude, dizem que agiram de boa fé, só que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal chamam de um dos maiores crimes contra o sistema financeiro. E em dezembro, chegando aqui no finalzinho do ano, o mês começa com a notícia de que agora a CNH pode ser tirada sem a máfia das autoescolas. No dia 9 de dezembro, Lula oficializou novas regras para tirar a habilitação, as provas teórica e prática continuam obrigatórias, os exames médicos e psicotécnicos também, só que agora o curso curso teórico é gratuito e online pelo app da CNH do Brasil, e o processo todo pode ser aberto pelo app ou site, e o governo diz que o custo caiu até 80%. E tivemos a notícia também que o Flávio Bolsonaro será candidato à presidência. O Bolsonaro, como tá preso, o Bolsonaro pai, né, o Jair Messias, ele tá preso e tá perdendo força política, o que muitos dizem que ele tá ganhando força política, na verdade. Ele indicou o Flávio como seu substituto. Isso rachou ainda mais a direita e tem bolsonarista chateado com isso. E a Havaianas, a última notícia do ano, as Havaianas foram canceladas por ser supostamente uma empresa esquerdista. Isso porque fizeram uma propaganda envolvendo a Fernanda Torres, em que ela diz não esperar a gente começar o ano com o pé direito, mas com os 2 pés, né? Alguns eleitores de direita entenderam isso como uma indireta política. Cara, isso aqui foi um delírio coletivo do caramba. E resolveram cancelar a marca. Loucura, né? Eu espero que você tenha gostado dessa retrospectiva. Cara, olhando por esse lado, tem muita notícia bizarra no Brasil, né, velho? Que país amaldiçoado. Não, que país abençoado, né? Fala pra mim nos comentários alguma notícia que eu possa ter esquecido. Sei lá, vai que eu esqueci de alguma outra notícia do nosso Deus, do nosso exemplo de humanidade, nosso querido menino Oruan. Posso ter esquecido do Oruan também, né? Eu acho que eu não falei Oruan demais nesse vídeo. Meu Deus do céu. Esse é o mesmo tipo de vídeo que o pessoal vai reclamar. Ai, sobrevivente. Ai, suas brincadeiras sem graça. Aí quando eu falo sério. Ai, sobrevivente, você está muito sério. Não tem como agradar ninguém. Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Mas não acabou. Você sabe por que esse canal existe? Esse canal existe porque uma elite de gostosos me ajuda financeiramente. Então quero agradecer a eles, quero agradecer ao Silver, ao Victor Hugo, agradecer também ao Global Reviews, ao Rússio, ao Uncle Luke, eu quero agradecer também ao Will Ramos, ao Cliff Younger, agradecer também ao Zenatas, ao Eduardo, agradecer também ao Bilionário, ao Grove Lake, ao Amy Chris, ao Gleidson Tassiano, agradecer também aqui, muito obrigado aqui, agradecer ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos, acesso a muita coisa que vai mudar também em 2026, tá? A gente vai expandir um pouco essa área de membros. Se você quiser se tornar um dos membros do canal aí, por favor, são 3 planos diferentes, você escolhe. Caso você não queira, cara, não tem bronca também, seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento, seu hypar, o seu chamado de gostoso aqui nos comentários me ajuda muito, eu sou muito grato a você por conta disso. Aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela, tenho certeza que você vai gostar dele, ou não, né, não sei se você vai gostar também, não tem como prever o futuro, mas é isso, um forte abraço pra você, um beijo, e vamos começar 2026 positivo, né? Ai, sobrevivente, não gostei desse vídeo, você estava muito brincalhão. Até o próximo conteúdo.